A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Abrace teu coração e diga comigo: Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu peço que o Senhor me ensine sua palavra. Eu quero abrir o meu coração, Espírito de Deus, para receber as sementes divinas que têm o poder de transformar a minha vida. Ensina minha mente, ensina meu coração a sua verdade, e que essas sementes encontrem hoje um bom solo, um bom coração. Eu quero compreender as tuas leis, para que a minha vida seja transformada no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, quebre as maldições, anule as forças das trevas, que o triunfo que Jesus teve na cruz do Calvário, nós recebemos hoje. O triunfo sobre as trevas, sobre as maldições, maldições hereditárias, doenças hereditárias. Em nome de Jesus nós aplicamos hoje sua palavra, recebemos a sua palavra, resistimos o mal, resistimos as trevas, mandamos embora as ações malignas que tentam destruir famílias, pessoas, homens, mulheres. Em nome de Jesus, que o poder da tua palavra nos desvende, Senhor, nossos olhos, e que possamos enxergar a verdade, no nome de Jesus Cristo. Todos digam amém e graças a Deus. Amados, eu estou numa série de palavras que fala sobre protegendo a minha bênção. Diga: protegendo minha bênção. Os milagres na sua vida não é o seu esforço. Uma semente, quando ela é plantada numa terra, a única coisa que você precisa fazer, não é a terra que determina o que vai nascer, é o poder da semente. Se você tem plantado uma espécie de semente no teu solo, o teu solo não tem o direito, ele não tem o direito de dizer: eu não vou produzir isso que está plantado. Não, ele é obrigado a produzir o que foi plantado. Todas as vezes que você recebe uma palavra de Deus, uma pregação, todas as vezes que você ouve uma palavra, é uma semente que entra no teu coração. Muitas pessoas compreendem errado a parábola da semeadura. O problema não está no solo, o problema é o que entrou no solo. O problema não é o solo, o problema é o que entrou no coração. O problema não é o coração que recebe a semente, é o que você permitiu entrar no coração. Isso pode sufocar a semente, mas o coração não sufoca a semente. O que sufoca a semente, o que rouba as sementes que foram plantadas, o que determina, não é o solo em si. Você tem um coração bom, você ama Deus, o solo está pronto. Mas a pergunta é: o que você permite entrar no solo? O que você permite entrar em seu coração? Se você permite entrar a falta do entendimento, isso rouba. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre desvendando o que você é e o que você tem, para que você tenha uma fé grande. Quantos querem ter uma fé grande? Uma fé que move montanhas no nome de Jesus. Você precisa entender de duas coisas importantíssimas: autoridade. Você precisa entender sobre a autoridade, o que é autoridade e de onde vem a autoridade. Enquanto uma pessoa não entende, lembra da parábola do semeador, que a Bíblia fala que uma semente foi roubada porque não teve entendimento. Muitas pessoas vivem uma vida infrutífera porque eles não entendem
o processo do que é uma autoridade, o poder de uma autoridade e da onde vem a autoridade. E a pessoa se sente insignificante na vida. Quando você encontra uma pessoa que se sente insignificante, uma pessoa que pensa assim: eu não tenho mais nada o que fazer na minha vida, o que vier eu vou aceitar. A vida é assim, eu não posso mudar nada, eu não posso interferir, o que vier vai vir. Uma pessoa não é assim. Não é assim que funciona. Posso ouvir um amém, queridos? Mas muita gente pensa assim. Se sente insignificante, se sente impotente diante dos desafios da vida. Por quê? Por que se sente impotente? Porque não conhece a autoridade. Quando ele sabe o que é a autoridade, e quando ele sabe de onde vem essa autoridade, ele nunca mais vai andar de cabeça baixa, ele nunca vai andar mais cabisbaixo, ele nunca vai entregar-se às ondas da vida. O que vier, veio, não tenho mais nada o que fazer na minha vida, não. Ele vai andar de cabeça erguida, porque ele sabe quem ele é, ele sabe a autoridade, ele sabe quem tem autoridade e quem não tem na vida dele. Gênesis capítulo 1, verso 26. A Bíblia nos fala até o 27, que Deus deu à humanidade, preste bem atenção, Deus deu à humanidade duas coisas: domínio, diga domínio, e autoridade. Foi dada a toda a humanidade. A Bíblia diz: e disse Deus, façamos o homem. Quando Deus quis criar os peixes, Deus falou às águas, Deus falou com as águas, Deus disse: águas, produzam peixes. Quando Deus quis criar as árvores, Deus disse à terra: terra, produza árvores, plantas. Quando Deus fez o homem, Deus falou com ele mesmo. Você entende? Quando Deus falou com as águas, Deus criou os peixes. A sua origem é divina. Diga: minha origem é divina. Quando Deus foi criar o ser humano, Deus não falou com a terra, Deus falou com ele mesmo. Façamos o homem, façamos o homem. Você tem uma origem divina, e essa origem divina, ela tem a autoridade. A humanidade tem domínio e autoridade. A Bíblia diz: conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes, sobre o do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Diga: sobre toda a terra. Diga: eu tenho domínio. Diga: eu tenho domínio e autoridade sobre toda a terra. Por quê? Porque você tem um corpo. O teu corpo é o direito legal de você viver aqui. Você está vendo o meu corpo, você não está me vendo. Você não está vendo o Edmilson, espírito, que habito dentro dessa roupa, que é o corpo. E este corpo me dá domínio. Esse corpo me dá autoridade para viver. Você já viu morto votando? Por que morto não vota? Porque ele perdeu a autoridade. Ele perdeu o domínio sobre a terra. Acabou. O espírito voltou para Deus. E ele perdeu o domínio e a autoridade na terra. Você e eu, verso 27, a Bíblia diz, continua: e criou Deus o homem à sua imagem, sua semelhança o criou, homem e mulher o criou. E Deus nos deu autoridade. Escreva essa chave que eu quero dizer, que eu vou falar para você. Se você não exercitar o seu domínio, se você não exercitar a sua autoridade, o diabo vai fazer isso por você. Tem que amarrar mesmo. Se você não exercitar o domínio que Deus deu a você, se você não exercitar a autoridade que Deus deu a você, o diabo vai exercitar. E é o que muitas pessoas estão vivendo. Eles não sabem que eles têm autoridade. Eles não sabem que eles têm o domínio. E o diabo tirou da vida deles. Sabe de onde que vem o poder do diabo? O poder do diabo vem das pessoas más.
e das pessoas que não compreendem. O diabo não pode começar uma guerra, mas ele pode entrar em uma crença na mente de uma pessoa, ele pode entrar nas emoções de uma pessoa e através dela influenciar essa pessoa. Ele não pode destruir um casamento, mas ele pode entrar na mente de uma pessoa, ele pode influenciar as emoções dessa pessoa, entrar no coração dela e tirar e destruir aquela vida. Olhe só, para você ter autoridade aqui na terra, nesse planeta, você precisa ter um corpo. O diabo não tem corpo, o diabo é um espírito, ele não tem corpo, ele não tem autoridade, ele não tem poder. Para que ele influenciasse no jardim do Éden, ele teve que entrar num corpo de uma serpente. Ele não podia chegar lá e mudar a história da humanidade. Ele precisava de um corpo. Para ele destruir uma família, ele precisa de um coração. Ele precisa de uma mente. Ele precisa de um corpo. Escute isso que eu vou dizer a você. Sabe por que Jesus teve que nascer? Jesus não era Deus. Ele não podia resolver todos os problemas. Mas Deus é espírito. E Deus deu ao homem a autoridade e o domínio pelo corpo. Ele tinha que nascer através de uma mulher. Por isso que Jesus nasceu. Jesus nasceu para que ele pudesse ter um corpo, para que através desse corpo ele tivesse autoridade e domínio para fazer o que ele precisava fazer. Amados, quando nós começamos a entender que todo ser espiritual, todo ser espiritual que não tem um corpo, ele não pode fazer nada na vida de alguém, a não ser que essa pessoa dê o corpo dela a ele, entregue o coração, entregue a mente, entregue as decisões. Nenhum ser espiritual não consegue fazer nada, nenhum consegue fazer pouca coisa, se ele não tiver a mente de uma pessoa, se ele não tiver o coração de uma pessoa. Por isso você não precisa ter medo de demônios. Posso ouvir um amém? Você não precisa ter medo de demônio, porque ele é um imigrante ilegal. Ele é um imigrante ilegal na terra. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês, com conhecimento da verdade, manda embora toda ação maligna da sua família. Manda embora toda ação maligna do seu trabalho. Manda embora toda ação maligna da sua mente. Manda embora toda a ação maligna do coração. Mas precisa se ter o entendimento disso. Entender que você tem a autoridade, o Espírito não. Por isso Jesus ele nasce como homem, porque para que Deus interfira na humanidade, ele precisa vir, ele precisa se sujeitar. Olhe João capítulo 4, verso 24. A Bíblia fala: Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Para Deus, servir e adorar não tem diferença. Na tentação do deserto, Satanás tentando Jesus, Jesus disse a seguinte frase: somente a Deus adorará e somente a Ele servirá. Servir, a Bíblia fala que Deus é Espírito, e servir tem a conotação de você entregar a sua mente, entregar o seu coração ao serviço de Deus, ser influenciado por Ele, ser usado por Ele. Por isso que Deus precisa de você. Como que Deus age hoje? Deus é Espírito. Deus age através de pessoas que entregaram o seu coração para servir a Ele, entregaram a sua mente, entregaram o seu corpo. Eles entenderam, eles compreenderam. Por que que tem pessoas que quando entram numa posição de liderança, aquela empresa muda, cresce, as pessoas são bem tratadas, dentro dela tem alguma coisa diferente? Por que que uma pessoa ela tem um resultado e o outro tem outra?
Outro resultado: quem você serve? Você pode servir ao Espírito de Deus, ou você pode estar servindo a espíritos malignos. Você pode dar a tua mente ou o teu coração para forças malignas quando você guarda rancor, quando você guarda ira, quando você guarda amargura. Diga: somente ao Senhor eu servirei, e somente a Ele eu adorarei. Deixa eu te dar uma palavra. Deus quer habitar constantemente dentro de você, e não quer que você deixe nenhuma parte para o inimigo, nenhuma parte. Não entregue seu coração. Saiba que você é a coisa mais preciosa que existe na terra, mais preciosa do que o ouro, mais de toda a riqueza. O mundo espiritual está em batalha para tentar ocupar sua mente, ocupar seu coração. Quando você se entrega para Deus, quando você se entrega para a verdade de Deus, aonde você coloca a sua mão, a presença de Deus manifesta, as coisas andam, Deus ele te abençoa. Posso ouvir um amém? Da mesma forma, quando pessoas se entregam à maldade, ao mal, ali o inimigo entra, ali o diabo entra, ali a destruição, ali a morte. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 ao 20. A Bíblia diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês? Diga: o Espírito Santo habita em mim. Põe a mão na tua cabeça e fala: seja bem-vindo, Espírito Santo. E que não sois de vós mesmos. Diga: eu não sou de mim mesmo. Porque fostes comprados por um bom preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus, a Páscoa. A Páscoa. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo é o primeiro passo para que você tenha autoridade na terra. Nenhum demônio tem autoridade, nenhum espírito maligno tem autoridade. São imigrantes ilegais. Por isso que quando você tem uma batalha espiritual, você não precisa ter medo. Você não pode se sentir insignificante, porque você tem muito valor. O diabo ele está constantemente querendo fazer as pessoas adoecerem, matar as pessoas, roubar as pessoas, atingir o seu corpo, porque é o teu corpo que é o templo do Espírito Santo, que é a legalidade para você viver aqui, que é o que te dá autoridade, legalidade para dominar sobre a terra. O diabo quer dominar a terra, mas tem que passar por você, tem que passar pela tua mente. E onde o diabo domina? Na ignorância, na amargura, na arrogância, no orgulho, na mente racional que despreza o agir da fé. Levíticos capítulo 26, verso 12, a Bíblia diz: e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós sereis o meu povo. Em outra tradução diz assim: habitarei neles, e entre eles me moverei. Amados, Deus, Ele habita em nós. E a única maneira de Deus governar o mundo e dominar o mundo, dominar a terra, ter autoridade sobre a terra, é através de filhos de Deus. Onde Deus te coloca, Deus quer governar você lá na sua empresa, na sua família. Deus quer governar a sua família, mas Deus precisa de alguém lá que seja representante, que deixe Ele agir, que deixe Ele ter autoridade, e que saiba que todo espírito contrário não tem autoridade, e você pode expulsar no nome de Jesus. Quando você se levanta e diz: acabou, essa enfermidade não vai entrar na minha família, acabou, isso daqui eu não aceito essa situação na minha empresa, nos meus negócios, na minha vida econômica, eu não aceito esse roubo, essa ação das trevas na minha vida, na minha família, nos meus filhos. Ele se posiciona. Quando você sabe que a autoridade
Querido, você nunca mais vai andar de cabeça baixa. Habitarei neles, Deus diz. Habitarei neles. Deus, Ele habita em nós. E é dessa maneira, olha só, querido, dessa maneira que Deus governa o mundo. Se tirar a igreja hoje do mundo, se tirar a igreja do mundo, acabou o mundo, acabou o governo de Deus. Não tem mais. Vira o caos. A igreja tem um papel essencial, fenomenal, extraordinário na sociedade, que é manifestar o governo de Deus. Onde a igreja entra, onde a igreja entra, onde o governo de Deus entra, aquele país se desenvolve. Onde o governo de Deus entra, as famílias se desenvolvem, as pessoas se desenvolvem, elas crescem, porque o governo de Deus, Ele é justo. Efésios capítulo 1, verso 13, a Bíblia diz: em quem também vós estáis depois que ouvistes, diga, depois que eu ouvi a palavra da verdade. Preste atenção, que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus hoje, em nome de Jesus, para que você entenda o poder que tem um culto como esse, uma pregação, uma hora que você abre a Bíblia. Isso não é religião, isso se chama reino de Deus. Jesus nunca veio formar uma religião. Jesus, Ele veio implantar um reino. E o reino dele não é da terra, é do céu. E Ele quer que o reino dos céus influencie, tenha uma extensão na terra, onde Ele estabeleça através dos seus filhos, reis, príncipes de Deus. Aonde eles estiverem, na escola, na faculdade, no trabalho, naquela família, naquela família, naquele lugar, ali vai ter a cultura de Deus, a linguagem de Deus, a maneira de Deus agir, a justiça, o amor, a graça, o avanço no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte, querido. Esse é o propósito de Deus. A Bíblia fala: depois que você ouviu a palavra da verdade. Que palavra da verdade? A palavra de que todos nós, sem exceção, somos pecadores, estamos destituídos da graça de Deus, e de que Jesus, voluntariamente, não pela força romana, não pela força de judeus, mas voluntariamente, se permitiu ser crucificado na cruz, para nos reconciliar com Deus. Não existe um justo sequer na terra. Todos nós nos desviamos, cada um para o seu caminho, cada um para viver do teu jeito. E Jesus morre voluntariamente no corredor da morte, que era para nós. Morre no nosso lugar. Ele dá a vida dele por nós e nos reconcilia com Deus. E através de Jesus Cristo temos a salvação, o perdão dos nossos pecados, temos a aniquilação de todas as maldições, temos o triunfo sobre as hostes espirituais da maldade, sobre todo o principado e toda a potestade. É essa a verdade. É essa a verdade, que o teu nome está escrito no livro da vida, não pelas suas obras, mas pela graça e o amor abundante de Deus. Quando você ouviu essa verdade, que é o evangelho da salvação, tendo nele crido, diga eu creio. Você crê nessa verdade? Então, essa semente, preste atenção nisso agora que eu vou te falar. A semente é uma palavra, é uma verdade. Quando ela entra no teu coração, você recebe ela, você entende ela, ela prepara o teu espírito, sabe para quê? Para ser selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito de Deus, ele só pode habitar na vida daquele que a semente da verdade preparou o Espírito dele. Por isso que nem todo mundo tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, que não conhece a verdade, está aberto para a ação de demônios, e eles não sabem, estão com a vida destruída. Por isso que a depressão atinge as pessoas, toma conta. Não estou falando que um cristão que não tem, às vezes passa por uma depressão, a depressão vem, mas ele diz: você vai sair no nome de Jesus, porque ele tem conhecimento da verdade. Uma doença vem e ele diz: você vai, do jeito que você veio, você vai embora no nome de Jesus. Eu não sei como que você entrou, mas eu sei como você vai sair no nome de Jesus. Amados,
Quando você recebe essa palavra, a palavra prepara o ambiente interno do teu coração para você receber o maior presente do ser humano, que é o Espírito de Deus, o melhor amigo teu. Deixa eu te falar algo. Onde está Deus? Deus Pai. Deus Pai está no céu. Por isso que a Bíblia diz na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu. Deus não está aqui, está no céu. Jesus, Ele está à direita de Deus, que está no céu. E o Espírito Santo está aqui, foi enviado para nós. É com Ele que nós temos relacionamento. Por isso a Bíblia diz: o amor do Pai, a graça de Jesus e o relacionamento com o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa que faz a diferença. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma nuvem sem água, é um barco sem vela. Não tem força, não tem. É um corpo sem saúde. Você precisa do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai ajudar você em todas as suas dificuldades. É Ele que vai ensinar tudo o que você precisa aprender, tudo o que você pedir para Ele, tudo o que você necessita. Crie um relacionamento com o Espírito Santo. E eu tenho desenvolvido isso muito tempo. Escute o que eu vou falar agora. Muito tempo eu busquei uma experiência com o Espírito Santo. Eu tive várias experiências, e o Espírito Santo me chamou e falou: filho, eu não quero te dar experiência só. Você vive 10% de experiência, mas eu quero te dar um relacionamento. Hoje eu vou buscar minhas filhas na escola, eu falo: Espírito Santo, vamos comigo. Prepara as coisas, que tudo dê certo no trânsito. É rapidinho, 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar. Mas vamos comigo. Eu vou para a igreja, Espírito Santo usa a minha boca, coloca as palavras na minha boca, coloca os pensamentos na minha mente, coloca os sentimentos no meu coração. Eu vou preparar uma palavra, vou estudar, vou trabalhar, tudo que eu for fazer, as tarefas domésticas, tudo, eu falo: Espírito Santo, vem e me ajuda. Eu vou te dizer algo, tem muitas coisas que você pode fazer sozinho, mas quando você pede a ajuda do Espírito Santo, a sua vida se torna mais leve, se torna mais suave. Às vezes você está com um conflito com o filho, não sabe o que fazer, sabe o que você faz? Espírito Santo, coloca as palavras na minha boca para conversar com meus filhos. Um conflito num negócio, na empresa, ou no casamento, Espírito Santo, fala comigo. Nós aprendemos. Por quê? Quantos compreenderam que a semente do Evangelho em teu coração prepara você para ser a habitação do Espírito Santo? Diga amém. Agora você entende por que o diabo tenta roubar, tenta arrebatar e tenta matar essa semente? É por isso que o diabo luta constantemente. Quando a gente lê o texto que diz: o diabo veio matar, roubar e destruir, não é a pessoa, são as sementes que Deus colocou dentro de você. Se você ler o contexto, o que mata uma semente? A falta de entendimento, a ignorância, uma mente carnal que pensa com a razão sem considerar a fé. A pressão dos problemas da vida rouba a semente. Os cuidados dessa vida, a sedução pelas riquezas, roubam a semente no teu coração. Escute, trave uma batalha, guarde com todas as suas forças que você tiver a semente que Deus plantou em teu coração. Abraça teu coração e diga: eu guardei a tua palavra para não pecar. Eu guardei a tua palavra para ter saúde. Eu guardei a tua palavra para vencer economicamente. Eu guardei a tua palavra para ter uma família bem-sucedida. Qual é o segredo de você vencer? Guardar a palavra dentro do teu coração. Guardar é você não se esquecer dela, é você meditar nela, é você declarar ela, é você confessá-la todos os dias, é você falar dela todos os dias, é você pensar nas promessas específicas. Não tem como você pensar na Bíblia toda, mas nas promessas específicas diante da campanha que você está fazendo. Posso ouvir um amém? Lucas capítulo 3, verso 21. Até que essa semente produza. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo Jesus batizado também, orando ele, o céu se abriu,
e o Espírito do Senhor desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Olha só, até os 30 anos, Jesus não fez nenhum milagre. Nenhum. Tem histórias, tem filmes. Biblicamente, Jesus não fez nenhum milagre. Por quê? E eu vou te explicar o porquê. Quando Jesus veio como homem, isso faz parte de você entender a autoridade. A autoridade só tem aquele que tem corpo aqui na terra. A autoridade só tem quem guarda a palavra, protege a palavra no coração dele. Terceiro, a autoridade. Jesus, quando veio, ele se despiu de todo o poder dele. Preste atenção. Jesus, quando ele veio, ele se tornou 100% homem. Ele era 100% Deus, mas ele se despiu. Filipenses 2, 6-8, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Diga, se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou da divindade, do poder divino, e tomou a forma de homem, de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de Cristo. Sabe quando começou os milagres na vida de Jesus? E aqui você aprende sobre autoridade. Os milagres começam a vir e acontecer quando Jesus recebe o Espírito Santo, quando ele se batiza, ele é batizado. Veja bem, Jesus não tinha pecado, mas ele se sujeitou a João Batista. Ele se sujeitou ao homem. Um Deus se sujeitando ao homem, sendo batizado nas águas, recebe o Espírito Santo de Deus, e a partir dali milagres começam a acontecer. Sabe quando o milagre vai acontecer na tua vida? Você quer viver uma vida de milagres? Como quer viver? Diga amém. Jesus mostrou o caminho para mim e para você. Qual é o caminho? Primeiro, vou valorizar meu corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do teu corpo. Posso ouvir um amém? Você tem que cuidar dele. Valoriza ele, porque é ele que te dá. É o primeiro passo para você ter autoridade. Segundo, você precisa guardar a palavra. Guarde a palavra. Valorize a palavra. Porque assim você vai ter o Espírito Santo dentro de você, e o inimigo não vai ter espaço no teu coração. Posso ouvir um amém? Terceiro, ele se sujeitou a João Batista. Teve um momento que os fariseus questionaram a Jesus: de onde você tem essa autoridade? E Jesus responde: se você me responder da onde vem a autoridade de João, eu vou te responder. Por quê? Porque Jesus, ele se submeteu como homem. Não existe autoridade em alguém isolado. Não existe autoridade em alguém que não está debaixo de uma autoridade. Tem alguns demônios que estavam destruindo uma família, e foram algumas pessoas expulsar em Atos, e eles disseram: saiam no nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega. Os demônios falaram: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Eles tinham corpo, mas eles não guardaram a palavra. Eles não se submeteram, eles não tinham paternidade, eles não tinham a quem pertencer, eram isolados. E os demônios maltrataram muito aquelas pessoas. Quando você recebe a autoridade humana, quando você respeita a autoridade humana, quando você se submete à autoridade humana, você tem autoridade no mundo espiritual. Pessoas rebeldes, que fazem o que querem, do jeito que querem, sem paternidade, não tem autoridade. Ele tenta: sai daqui. Por que não funciona comigo, bispo? Eu preciso me sujeitar.
Eu não faço o que eu quero, eu tenho uma autoridade. As autoridades, o mundo é governado pela autoridade. Jesus disse: olha, eu fui batizar, eu fui me sujeitar a João para cumprir toda a justiça, porque é só cumprindo a justiça que você tem autoridade. E a única forma de você fazer isso é quando você se sujeita. Você diz: olha, de onde que você é? Eu sou da Sara Nossa Terra. Estou debaixo da liderança do bispo Edmilson, da bispa Andréa. Você tem paternidade, você tem autoridade. Você que está aqui, você tem autoridade, você pertence. Por que o diabo combate a igreja constantemente? Porque se ele consegue tirar a pessoa debaixo de autoridade, a pessoa perdeu a autoridade. Ele diz: olha, para que igreja? A igreja é minha casa, eu faço. Tem momentos que você tem batalhas que você vence no teu quarto de oração, tem batalhas que você vence, você e Deus. Mas, querido, existem batalhas que precisam da tua autoridade, que você precisa vencer como igreja. Tem coisas, tem campanhas que a gente faz, querido, que você precisa estar no presencial, que você precisa estar conectado, junto. A Bíblia fala em Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus diz o porquê que ele fazia milagres. Quer saber por que Jesus fazia milagres? E quando Jesus começou a fazer milagres? Depois que ele recebeu a unção. Ele diz: sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe por que ele ressuscitava mortos? Curava os enfermos, os cegos viam. Sabe por que os demônios eram expulsos? Porque Deus o ungiu. A Bíblia fala: o Espírito do Senhor me ungiu. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração e restaurar, próximo texto, a proclamar liberdade aos cativos, restaurar da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Todos os milagres que Jesus fez, sabe por quê? Porque ele era ungido de Deus. Por que antes ele não fez? Porque ele não era ungido. Até os 30 anos ele não tinha unção. Até os 30 anos ele não tinha se sujeitado à justiça, que era ser batizado por um homem, estar debaixo de autoridade. Até os 30 anos ele não tinha unção, ele não tinha todo o complexo da autoridade, o domínio. Ele tinha parte do domínio. Quando ele completa o domínio, quando ele se sujeita à justiça, quando ele recebe o Espírito Santo, quando Deus o unge, ele tem o corpo, ele tem a palavra dentro dele, aí as coisas começam a acontecer. Deixa eu te dar essa palavra, querido. As coisas vão começar a acontecer na tua vida. O mundo espiritual vai começar a obedecer a voz que sai da sua boca. Vai começar no nome de Jesus. Entenda isso. Você vai sair daqui hoje, você não vai ter mais medo do inimigo. Você vai entender a sua autoridade. E por que você tem? O inimigo, quando olha para a gente, como ele já sabe, ele não consegue nem abrir o olho dele. Quando a gente vai expulsar uma pessoa que está um demônio, né? Expulsar uma pessoa, não expulsar um demônio da pessoa. A pessoa não consegue olhar. Sabe por quê? Porque a autoridade brilha. A autoridade brilha em você. Porque a autoridade se chama glória de Deus. É como você tentar olhar para o sol. É a mesma coisa que o diabo, ele olha para alguém que sabe que tem autoridade. Por que autoridade? Por que ele tem? E da onde vem? Quem conhece esse conhecimento traz brilho sobre ela. Os demônios de longe enxergam. Um dia nós estávamos em Campo Grande, tinha uns líderes tentando expulsar um demônio, já estava o dia inteiro lá, a pessoa subia até de costas na parede, coisa violenta. Quando o bispo Cirino estava estacionando o carro na rua, ele estava dentro de uma sala da igreja, o endemoniado falou assim: vixe, agora eu vou ter que sair. Ele falava assim: o Barba Ruiva chegou. O bispo Cirino usa um barbão. E os meninos que estavam tentando expulsar o demônio não sabiam o que estava acontecendo. Ele estava lá na rua, ninguém sabia. Daqui a pouco
O bispo Cirino entra na sala. Aí ele fala: agora eu vou ter que sair. Por quê? Não é porque ele ora mais, não é porque ele é bispo, é simplesmente porque ele conhece isso que eu estou te dando hoje. Nós não somos melhores, nós somos irmãos, amados, cada um na sua função. Quando você entende, olhe que Pedro falou de Jesus, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Quando você guarda, diga: quando eu guardo a palavra, eu estou ungido. Quando eu estou debaixo de liderança, eu cumpri a justiça. Quando eu tenho corpo, eu tenho autoridade. Amados, acabou. Você vai lutar e você vai vencer todas as batalhas. Todas as batalhas. E você tem que entender que todas as batalhas que você enfrenta contra um imigrante ilegal, que não tem espírito, que não está sujeito, que não tem o Espírito Santo, que não tem corpo, é um espírito ilegal. Por isso você pode mandar embora da tua casa a doença, você pode mandar embora dos teus filhos a rebelião, você pode mandar embora em nome de Jesus. Diga: eu recebo essa autoridade. João capítulo 5, verso 26. Quero ler o último texto. Porque como o Pai tem vida em si mesmo. Olha que palavra, querido. Ah, como eu amo a Bíblia. Ela é a verdade que me libertou. O Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder, diga o poder de exercer juízo. Por que que Jesus tinha o poder de exercer juízo? Porque ele tinha um corpo, era filho não de Deus, filho do homem. Ele tinha poder não porque ele era filho, Jesus era filho de Deus, mas porque Jesus se tornou homem. Esse texto ele está falando, porque é filho do homem. Diga: filho do homem. O que significa filho do homem? Jesus é 100% natural, 100% corpo. Ele era natural, porque ele veio. Sabe por que Jesus tinha o poder de exercer o juízo? Porque ele tinha corpo. E hoje você tem esse corpo, você tem essa autoridade. Você tem que levantar a sua cabeça e tomar o poder do nome de Jesus, porque é o poder do nome de Jesus que te dá autoridade. Na cruz Jesus triunfou contra o câncer, triunfou contra a esclerose múltipla, triunfou contra a Covid, triunfou contra a falência, triunfou contra todo o Alzheimer, triunfou contra vícios, triunfou contra a fraqueza espiritual, contra a destruição de casamento. E quando você usa o nome de Jesus, todo espírito que tenta destruir, matar e roubar, as sementes que foram plantadas tem que sair no nome de Jesus. Toda depressão tem que sair, todo conflito tem que sair no nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar. Fique em pé. Nenhum cristão que sabe a autoridade que ele tem pode ter medo do inimigo. Nenhum cristão. Você não pode ter medo das batalhas. Deus é o Deus provedor de todas as coisas. Deus é o Deus provedor, querido. Deus é o Deus que provê para a tua vida. Deus é o Deus que já libertou você. Amados, por isso revisão de vidas é tão importante. Se você não fez, você precisa estar sábado. Sabe por quê? Porque a gente vai ter o coração aberto. Nós vamos encher de sementes. Pensa num campo. Primeiro nós limpamos o campo, tiramos as pedras, tiramos as ervas daninhas. Depois nós começamos a semear a palavra, né? Semeamos a palavra. Semeou a palavra, acabou. A terra mais não tem mais poder, porque agora é a palavra, é a semente. A terra não pode falar: não, eu vou produzir outra coisa. Não tem como ela produzir. Ela se plantou amor, vai nascer amor. A terra querendo ou não querendo. Se foi plantada a semente ali de vitória, vai nascer vitória. Eu quero te dizer, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você será resultado das sementes que você vai receber nesses dias, no nome de Jesus.
Vamos adorar ao Senhor. Você vai adorar agora com quem tem autoridade, como quem tem autoridade. Porque você tem um corpo, você tem a palavra da verdade, você creu, você tem o Espírito Santo dentro de você, você está linkado, vinculado, está sujeito à autoridade, você tem o poder do nome de Jesus, você foi ungido por Deus, você foi ungido, e como Jesus estava ungido, como Jesus foi ungido, e milagres começaram a acontecer na vida dele, milagres vão acontecer na sua vida, milagres vão acontecer, as palavras que saíram da tua boca vão ter poder. Coisas extraordinárias estão surgindo em nome de Jesus. Vamos adorar ao Rei. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. Levante suas mãos para o céu, sua mão direita, e declare: na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo corpo que o Senhor me deu, pela vida que o Senhor me deu, pelo domínio e a autoridade. Eu te agradeço pela semente do Evangelho de Jesus, do amor de Deus que foi plantado em meu coração, que preparou a minha vida para receber o Espírito Santo, a unção de Deus. Eu recebo essa autoridade, eu recebo este poder, no nome de Jesus Cristo. A partir de hoje eu vou exercer a minha autoridade contra as doenças, contra a miséria, a pobreza, a depressão, em nome de Jesus, contra todo tipo de vício. Eu vou exercer a minha autoridade. Eu não vou permitir que o inimigo entre e use o meu coração com amarguras, com os cuidados dessa vida. Eu não vou aceitar. A minha mente é a mente de Cristo, no nome de Jesus Cristo. Eu recebo essa autoridade em nome de Jesus. Minha vida não será mais a mesma, eu não serei mais o mesmo depois de hoje, porque eu vou sair dessa igreja hoje cheio de autoridade, cheio do domínio de Deus. Minha vida não está à deriva. Eu vou construir a minha história com o Espírito Santo. Tudo que o Senhor planejou para mim, ninguém pode impedir. Nenhuma força das trevas, nenhum ser humano, ninguém pode impedir os teus projetos. Abraça o teu coração agora. Eu quero te dar a oportunidade para você se reconciliar com Deus, para você receber Cristo como Senhor da tua vida, para você receber o verdadeiro entendimento, a verdade de Deus, a verdade de Deus. Não se preocupe com o que você vai fazer depois. Eu tenho que mudar tantas coisas. Fique tranquilo, a palavra de Deus vai produzir novos frutos dentro de você. A mudança, ela vem quando eu recebo a palavra, e ela cresce. Ela cresce e ela produz frutos, e minha vida muda sem eu perceber. Sem você perceber, você vai estar tendo atitudes que você nunca pensou em ter. Sem perceber,
Você vai ter ações que você nunca imaginou que iria ter. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, meu Salvador, meu Libertador. Perdoe os meus pecados. Eu recebo no meu coração a semente do Evangelho. Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, e eu recebo esse Jesus. Eu quero me reconciliar com Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero receber o selo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, como Jesus ouviu no dia que ele foi batizado: eis aí o meu filho, em quem eu tenho prazer. Eu quero ouvir isso hoje. Eu sou teu filho, em quem o Senhor tem prazer, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e graças a Deus. Quero agradecer a todos vocês que estão presencialmente. Deus os abençoe ricamente, que essa palavra seja guardada no teu coração. Guarde ela, guarde ela. Deus abençoe você que está conectado. Que Deus te dê amanhã um feriado abençoado, com a sua família, um dia de sol abençoado, para que você desfrute, né? Desfrute. Se tiver um sol nublado, desfrute da mesma maneira, né? Eu gosto dos dois. O sol, se tiver sol, eu tomo chimarrão. Se não tiver sol também, a gente toma chimarrão do mesmo jeito, né? Só se estiver muito quente, eu tomo tereré, né? Se tiver muito quente, a gente vai no tereré. Mas eu quero agradecer a todos vocês, que Deus os abençoe e dê um feriado abençoado. Sexta-feira nós vamos ter o nosso tempo com Deus, a busca do Espírito Santo. Sábado, revisão de vidas. Se você ainda não se decidiu, vá, esteja conosco. É um dia que você vai dedicar a Deus. Você vai viver a tua vida tanto tempo. Dedique um dia a Deus, dedique um dia. Dedique esse dia. Deus, quero colocar minha vida nas suas mãos. Esse dia vai ser essencial, porque ele vai corrigir a sua rota. Vai corrigir sua rota e vai te colocar na rota da vitória, da bênção, da proteção, no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém? Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Faça um sinal com a mão, se tiver alguém. Tem? Seja bem-vindo, tá? Deus te abençoe muito. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Quero te entregar um livro de presente e anotar o teu pedido de oração também, tá? Em nome de Jesus, nós já estamos encerrando. Quando terminarmos aqui, um líder vai se aproximar de você, só rapidinho, vai te apresentar o livro, entregar e anotar o teu pedido. Deus te abençoe, amém? Se você nos acompanha pela internet, está pela primeira vez, deixe aí seu pedido de oração pelo WhatsApp ou pelo QR Code do YouTube. Nós teremos o imenso prazer de orar por você e te acompanhar na tua vida cristã, amém? Levante suas mãos para o céu. Que o amor do Pai, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa e sua família. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti, te abençoe e te guarde. Que todas as sementes boas de bênção em seu coração sejam guardadas. Que nada de mal entre no teu coração. Que nada roube essas sementes e que elas produzam frutos na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Que você vá para os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Um beijo no coração. Deus os abençoe. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.